Quero, antes de mais nada, agradecer esse honroso convite que me fez o meu querido amigo Drayton Nejaim, e ao lado de outros amigos muito especiais, Dr. Rony, Dr. Luciano Caribé, e eu tive a preocupação de lembrá-los que é um tema este que combina também questões penais relevantes, e trouxe um outro amigo muito especial, que é o meu amigo Renato Silveira, que é o meu vice-diretor. Então estou aqui em subordinação ao seu saber também, à sua gestão na faculdade, que é primorosa, mas da nossa faculdade co-irmã, da faculdade na qual me formei aqui, a Faculdade Largo de São Francisco, co-irmã da nossa Faculdade de Direito aqui na Universidade Federal de Pernambuco, a Faculdade de Direito Recife. E é uma grande honra falar a todos os presentes, muitos aqui não só conhecidos meus, mas amigos pessoais de muito tempo, meu primo Gustavo, eu vejo aqui Antônio Xavier, Eduardo, Paurá, bom, tantos outros que estão aqui presentes, e à mesa também, saudar diversos amigos aqui da época, né, de minha formação na Escola do Recife, né, fiquei muito feliz de ver Marcelo Canuto aqui, nós que estivemos lá no SEDEC, nas lutas sociais da época, né, com Regueira e tantos outros colegas, mas também Labanca, estivemos também em algumas lutas recentes em outros aspectos, tal forma que temos aí, de fato, tenho razões de afeto e também de muita responsabilidade em vir aqui a este encontro com os senhores, tratar de alguns temas fundamentais. Eu diria que nós estamos numa era onde a demanda por segurança jurídica nunca foi tão forte, nunca esteve tão bem evidenciada quanto agora, porque não se trata apenas de uma segurança jurídica interna, ela também demanda uma segurança jurídica internacional, não apenas das questões atinentes aos negócios, como bem mencionou aqui o Felipe, sobre questões cartorárias, questões notariais. Antes, a reserva da certeza jurídica estava nos cartórios, não é? Hoje, a reserva da segurança jurídica, muitas vezes, é administrada por entes privados, que não têm sequer esse tratamento, mas são respeitados ou reputados como fontes seguras de dados, enfim. E essa segurança jurídica, no plano interno ou nas relações entre entes privados ou entes públicos e privados, espraia-se por um universo de insegurança, de imprevisibilidade, que traz a todos nós uma enorme demanda por um novo modelo de advocacia, um novo parâmetro da relação entre advogado e cliente, e dentro de tudo isso, não é, surgem novos desafios que efetivamente colhem a todos de surpresa, não é, mas ao mesmo tempo que concorrem em favor de um novo ambiente de negócios para o Brasil. Nós estamos numa fase de transformação, uma fase de transformação que exige muito de nós para superarmos os desafios que ela impõe, e esses desafios demandam líderes. É um lugar comum hoje na política, na economia, o reconhecimento de uma ausência de lideranças. Eu diria que esta ausência de lideranças está, talvez, naqueles que já se apresentaram e não nos trouxeram soluções. Na verdade, uma outra classe de líderes está a surgir, não é? O LIDE tem esse papel importante de unir líderes. Aqui estão, sem dúvida nenhuma, os representantes dessas novas classes de lideranças da sociedade pernambucana, como também nacional. E isso é o que nos faz refletir sobre o que é, efetivamente, um papel de segurança jurídica nesse momento. Não é um momento difícil que o país está atravessando, onde temos, ao mesmo tempo, Jogos Olímpicos e impeachment em companhia de um ajuste fiscal e de uma demanda de urgência sobre acertos, com regras, ajustes
nas contas públicas brasileiras e temos feito isso, acompanhado tudo isso com muita serenidade. Temos visto que as instituições, portanto, estão funcionando bem. Isso, para nós, já é um alento de segurança jurídica. Mas a insegurança que permeia todo esse sistema advém justamente desse encontro entre legislação antiga e demandas que são muito recentes, são muito novas. Eu quero só fazer essa abertura para que vocês compreendam que esse sentimento de insegurança não vem aí porque nossas instituições são fracas ou porque as nossas leis são insuficientes. Não, vem porque há um encontro de muitas sinergias e elas, efetivamente, muitas vezes, fazem com que nós tenhamos uma sensação de insegurança. E isso, no direito, é muito importante. O sentimento, a segurança, antes de tudo, é um sentimento. E esse sentimento impõe a necessidade de você controlar pelos valores ou pelo direito positivo as ações dos homens na sociedade. Pois bem, vamos então desdobrar aqui a nossa apresentação em 3 grandes pontos. O primeiro deles é sobre o que nós temos. Nós temos hoje uma legislação tributária, e quero fixar esse ponto de forma muito rápida, uma legislação tributária que traz um enorme peso à economia brasileira e ao surgimento de novos negócios. Esse sistema tributário precisa urgente de uma reforma tributária, que não vem porque nós não temos uma reforma política à altura da construção de representação política que tenha responsabilidade e que saiba conduzir esta reforma tributária. Mas eu não tenho a menor dúvida que ela é das mais urgentes. Por quê? Porque para fazer um ajuste fiscal que financie estados, municípios e a própria União com a suficiência de recursos que esses entes demandam, de fato, ao meu ver, nós não podemos admitir, neste momento, a criação de novos tributos como medida. Porque a criação de novos impostos é muito cômodo, é muito confortável para os estados em crise, como alguns que nós estamos a ver aí nos jornais, renegociando as dívidas com a faca no pescoço da União, apenas pelo sentimento de que vamos quebrar. Não. O setor público precisa fazer o seu dever de casa. Ele precisa se ajustar, arrumar a sua estrutura de financiamento, aquilo que efetivamente ele tem que prestar como serviço público, e nós sabemos que no ajuste fiscal brasileiro há uma severa dificuldade de corte de gastos. O corte de gastos é que será, sem dúvida nenhuma, o grande salto do ajuste fiscal nesse momento. Mas nós estamos perplexos diante de uma PEC, a 241, que traz, nesse conceito de ajuste fiscal, a criação de um teto de gastos, que ao invés de se limitar ao de controle de funcionalismo público ou de outros aspectos de gastos, desdobra-se para impedir ou reduzir a capacidade do Estado justamente de financiar os mais valiosos dos valores constitucionais, que são a prestação de serviços de saúde e de educação. O artigo 104 não pode continuar naquela proposta de emenda constitucional 241. Por quê? Porque é da essência de um ajuste fiscal determinar, obviamente, aquilo que o Estado tem de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, também permitir a continuidade das suas funções na realização do bem comum, que é o fim do Estado. Muito bem. O outro lado é o combate à corrupção. Sem dúvida nenhuma, no financiamento do Estado, o controle interno e externo tem que se voltar necessariamente não só ao controle de gastos, mas ao combate permanente à corrupção. O combate à corrupção assumiu, com a Operação Lava Jato e outras operações que estão em curso, na cabeça de todos, um sentimento de justiça, por não aceitar mais práticas que foram comuns no ambiente de negócios do Brasil. Esse é um elemento transformador. Nós não vamos eliminar absolutamente, em totum, a corrupção, porque mesmo nos países mais desenvolvidos, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Alemanha, práticas de corrupção continuam.
a persistir, não obstante legislações muito sérias, muito rigorosas. Mas nós temos que assumir um comportamento de transformação, de superação desse grande mal. E, por fim, o reconhecimento de que o sistema tributário brasileiro, e o Felipe tocou nisso, em parte, passa por um momento de urgente mudança. Nós temos falado muito com membros da Receita Federal e de outros órgãos da necessidade de uma urgente transformação desse processo tributário. É preciso que ele seja simples no plano administrativo e reduzido drasticamente no plano do Poder Judiciário. Tenho até mesmo já feito algumas propostas nesse sentido, porque não se pode conviver mais com um quadro de 35 milhões de execuções fiscais em curso no Brasil, 1 trilhão e 500 bilhões de reais em passivo tributário, dos quais são recuperados apenas 12 bilhões por ano, ou seja, menos do que 1%. As multas que são aplicadas por todas as agências, todos os órgãos de controle do Estado, no máximo, são recuperadas à ordem de 4% do seu total de mais de 20 bilhões que estão em executivos fiscais. A execução fiscal não tem mais condições de persistir. É uma lei fracassada que merece a sua extinção na maior urgente de todas as medidas. Por isso, é óbvio que a advocacia tem que ser chamada para aceitar essa grande tarefa de reconstrução do modelo de contencioso administrativo e de contencioso do contencioso administrativo e o contencioso judicial para um modelo célere que permita ao Estado seu financiamento para assegurar, portanto, a transposição de crises como a que nós estamos vivendo, mas também que a execução fiscal e o processo administrativo gerem justiça e segurança jurídica para todos aqueles que, obviamente, tenham demandas contra o Estado. E também esperamos que, nesses processos, nós tenhamos fases de conciliação, fases que permitam o contribuinte, em rápidas ações, possam chegar a formas alternativas de soluções de controvérsias com a administração pública. Mas há um tema das questões atinentes à segurança jurídica, que é um princípio onde a certeza do direito e a previsibilidade unem-se com aqueles princípios de proteção da confiança legítima, da boa-fé e da estabilidade do ordenamento jurídico, que formam o conteúdo desse que eu chamo de princípio garantia da segurança jurídica. Nós temos hoje uma preocupação também com a segurança jurídica internacional. E dentre todos os temas atinentes a isso, sem dúvida, o da repatriação de ativos é o mais urgente. Os planejamentos tributários agressivos entraram na mira de toda a comunidade internacional. Essa não é uma luta só do Brasil, é uma luta de todas as nações em favor do controle, sobre os planejamentos tributários agressivos, para assegurar o quê? O financiamento do Estado. É claro que, ao lado dos direitos legítimos do contribuinte, de pagar estritamente aquilo que é devido ao Estado, tem também que haver de existir uma preocupação sobre como garantir o financiamento do Estado mediante, obviamente, bases tributáveis sólidas, Isso impõe o que nós chamamos de tax compliance, a necessidade de uma integridade em matéria tributária, de um respeito a uma justiça tributária que não é só a justiça do não pagar tributo, mas também a justiça do pagar, que todos paguem na sua justa medida. E isso é uma reação internacional, é uma reação de todos os países que começa especialmente a partir de 2009, e nós fomos vendo assim evoluir, desde 1998, uma fase de combate aos paraísos fiscais, estritamente, passando para um aprimoramento das chamadas normas gerais ou normas específicas antielusivas e chegando a uma etapa de mútua assistência e troca automática de informações, que é a que nós estamos vivenciando. Isso é um processo irreversível no mundo. No mundo inteiro, o controle de planejamentos tributários tem passado por uma série de esforços da comunidade internacional
e tem que alcançar o seu propósito de gerar essa justiça fiscal internacional, porque, efetivamente, os recursos que saem de um país e vão para um outro, obviamente, isso gera uma redução da capacidade de ação de um Estado em favor de um outro Estado e, portanto, uma concorrência fiscal internacional desleal. Nesse contexto, a OCDE trabalha com, basicamente, dois grandes modelos. Um controle dos planejamentos tributários agressivos pelo BEPS e o controle mediante trocas automáticas de informações, que é, efetivamente, de informações tributárias. Muita gente, eu ouço falar sobre troca de informações em matéria de contas bancárias. Olha, isso é um adendo da troca de informações. O que se troca mesmo são informações patrimoniais sobre consumo, no caso de IVA, de grandes consumos de bens, ou a própria situação de renda, de rendimentos dos contribuintes. Isso é a essência das trocas de informações automáticas, ao que se aderiu, em 2014, trocas automáticas em matéria de conta bancária. Isso é secundário, vamos dizer assim, para o processo de troca de informações. Mas esse processo não vem isolado, ele vem dentro de uma lógica da era do fisco global, onde aqueles acordos bilaterais que sempre existiram, somam-se agora acordos multilaterais. E não mais como o que nós dizíamos de soft law, né, de um direito de baixa efetividade. Não, agora contratados multilaterais, hard law, ou seja, de aplicação efetiva, dura, naquilo que concerne aos fundamentos desses acordos multilaterais. Com a novidade, uma regulação intergovernamental. O Fórum Global reúne os países do G20, os países membros da OCDE e mais outras nações que aderem a esse conjunto de ações internacionais e que efetivamente compõem, já somam quase, hoje são 132, não são 126, já deveria ter atualizado esse ponto aqui, 132 países compõem o Fórum Global. Esse Fórum Global tem por missão justamente a transparência fiscal internacional e essas medidas de combate aos planejamentos tributários abusivos. Nós participamos, o Brasil participa dessas atividades. O dirigente desse BEPS era um caro amigo meu, italiano, que atuava nessa gerência, nessa gestão do BEPS, e efetivamente esse programa cria realmente um novo estándar de relação entre países para evitar os chamados planejamentos tributários agressivos, mediante algumas ações que foram sendo implementadas. Elas não estão todas na mesma ordem, porque elas estão aí postas à medida em que foram sendo implementadas. Controle sobre a economia digital, medidas energéticas de práticas prejudiciais, prevenir o uso abusivo de tratados, transfer price e tantos outros temas que foram revistos e serão aplicados conjuntamente por todos esses países. E na convenção, como eu disse, multilateral sobre mútua assistência, o que nós temos são informações sobre todos os tributos nacionais que um contribuinte brasileiro, por exemplo, pague por atuar ou estar nos Estados Unidos. O sujeito que tem um imóvel em Miami, tem rendas em Miami, gastos em Miami, essas informações tributárias assumidas por esse contribuinte são colhidas pelo fisco americano e informado ao país de destino. Não é conta bancária, portanto, o objeto dessas convenções. Conta bancária é uma coisa secundária, é parte disso. Se a conta bancária é o principal ativo da pessoa, muito bem. Mas, geralmente, não é. Isso é uma coisa secundária. O que o Supremo Tribunal Federal, recentemente, reconheceu como legítimo, e o próprio Código Tributário traz aí, já trazia, né, desde o artigo 199, parágrafo único, essa possibilidade, né, das trocas de informações estabelecidas por acordos internacionais, etc. Então, pelas regras do Common Report Standard, esse modelo para o Brasil começa a ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2018, mas a partir de 1º de janeiro de 2017, os outros países já podem trocar informações com o Brasil. Não é? Em 99, acho que agora já são 101, países já fizeram a ratificação efetiva desse tratado, que não estava só assinado antes,
agora já estão ratificados. É o fim dos paraísos fiscais? Acho que não. Acho que eles ainda têm sobrevida, mas uma sobrevida limitada e bastante difícil, né? Vimos agora recentemente o Panama Papers e outros escândalos que evidenciam muito bem isso. Agora, o que eu chamo de insistir em estratégias de ocultação, não vamos aderir ao programa de repatriação. Esse programa é um abuso, é um absurdo. Você vai entregar suas informações fiscais. Isso é um pouco desse processo de idiotização comum da sociedade nos tempos modernos, né? É o sujeito sendo levado para um buraco direto, né, e sem controle. É não entender o que está acontecendo no mundo. Em plena era de combate intensivo de corrupção, de ajustes fiscais de todos os países ao mesmo tempo, de uma demanda por recursos públicos crescente, de uma dificuldade de cobrança de créditos tributários pelos meios, vamos dizer assim, judiciais, etc., e a necessidade de imposição de um aumento da base tributável dos países, achar que os países simplesmente vão trocar informações para ficar vendo os contribuintes o que tem no exterior, não é. Elas vão tomar medidas efetivas a partir do início dessas novas ações globais, não é? E é por isso que mais de 50 países criaram esses programas de repatriação. Isso são denominados no exterior de Offshore Voluntary Disclosure. Os Estados Unidos arrecadou mais de 100 bilhões, mais de 100 bilhões, com mais de 30 mil contribuintes que aderiram a esse programa. No mundo, a OCDE, no último encontro de Washington, declarou que é o maior programa de compliance fiscal do mundo, não é? Foram mais de 500 mil contribuintes em toda parte aderirem a esses programas e com uma arrecadação de mais de 50 bilhões de dólares só na Europa. Então, esse programa de euros, aliás, na Europa, esses programas para as nações são uma espécie de justiça de transição entre um sigilo fiscal absoluto, bancário absoluto, que havia no passado, e esse novo modelo de justiça relativa, né, de troca de informações. E nessa parte, digamos assim, desse novo modelo, a OCDE entende isso como justamente a última janela de oportunidade para aqueles contribuintes que voluntariamente não realizavam essas práticas de declaração desses valores, não é? Nós temos hoje o FATCA, nós temos o Panama Papers, nós temos o Swiss Leaks, todas as informações já estão com a Receita Federal. Mas não só as que do passado, as que estão vindo. Todos os países que são membros do FATCA entregam informações fiscais dos cidadãos dos outros países, e os Estados Unidos transferem essas informações para os fiscos por demanda. Portanto, as informações já disponíveis já identificam ou identificaram as pessoas jurídicas, os sócios dessas pessoas jurídicas, o patrimônio dessas pessoas jurídicas no mundo. Achar que manter a ocultação é uma estratégia é um erro absoluto, né? Por isso, não é, nessa visão da OCDE de que realmente mais de 500 mil contribuintes já aderiram e tem mais de 50 bilhões de euros no exterior, nos coloca diante de um desafio: aceitar ou não o programa de repatriação no Brasil, não é? Nós sabemos que a única diferença que há entre sonegação fiscal no Brasil e sonegação no exterior é ter uma fronteira no meio. E isso trazer uma figura do passado, uma coisa absurda, que é essa lei, esse artigo 22 da Lei de Evasão de Divisas, que foi feita para uma época onde havia evasão de divisas, no sentido, a necessidade de proteger as divisas brasileiras, não é? Não apenas a questão da declaração. Há uma transição de bem jurídico protegido, porque aquilo que se protegia era o dinheiro no Brasil, né? Se alguém saísse, era punido. Mas, a partir de 2000, o que se tem é a proteção da declaração, o dever de declarar, não é? E por aí é que nós temos um grande problema. Mesmo que o contribuinte faça denúncia espontânea, ele não estará livre da questão penal por causa da evasão de divisas,
que, a partir de 2013, leva à lavagem de dinheiro. Desses tipos, o contribuinte não escapa. Ele pode escapar sob qualquer outra hipótese da sonegação fiscal no Brasil, com o pagamento do tributo para a suspensão ou extinção de punibilidade. Mas, efetivamente, não vai conseguir se afastar desses outros tipos penais que foram objeto ou motivaram a saída desses recursos. Por isso que só há uma possibilidade efetiva, que é a necessidade de uma anistia para permitir que esses contribuintes possam se regularizar, possam ter um novo padrão de integridade ou um novo padrão de relação com o fisco. Nós temos a súmula vinculante 24 Supremo, que diz que os crimes contra a ordem tributária dependem, no caso do artigo 1º aqui, dependem do inciso 1 a 4, do lançamento definitivo do tributo. Quando passa do prazo de prescrição, então, não há cabimento de lançamento tributário e, portanto, não há que se falar em crime de sonegação fiscal nessas hipóteses e nem de lavagem de dinheiro, que seria consequente, não é? Mas isso não é suficiente para marcar 5 anos como limite. Por quê? Por causa da evasão de divisas, que vai persistir, não é? Daí, óbvio, nós vamos falar disso, talvez na questão de perguntas sobre prescrição penal, a relação entre prescrição penal e prescrição tributária, meu prazo já se esvaiu aí, mas um outro aspecto que eu gostaria só de ressaltar, eu vou aqui fazer uma transição rápida para uma outra etapa da nossa... só fechando aqui, Draito, que eu não quero descumprir as regras LEAD, excessivamente, né? Já estou no descumprimento, mas só para fechar. Essa questão da adesão, o meu colega, o professor Renato Silveira, falará detidamente sobre as questões penais, mas a adesão, ela depende do pagamento do tributo como uma condição para a anistia. Essa questão específica, ela, obviamente, não basta a declaração, é preciso o pagamento integral do imposto sobre a renda e da multa de regularização. E muita gente acha que isso pode ser objeto de quebras de sigilo, etc. O que faz a instituição normativa é destacar com muita clareza que as penas da Lei Complementar 105 são aplicadas igualmente a essa declaração. Portanto, a pena de demissão de servidores, e nunca se ouviu falar de algum acesso a esse tipo de informação que não tenha sido acompanhado de imediata sanção por parte da Receita Federal, não é? E lembro aqui um episódio de um caso de vazamento de uma declaração de renda da filha de um candidato à presidência da República em 2010, hoje senador José Serra, e que, evidentemente, identificou-se e puniu-se a pessoa com essa pena, né? Então, a pessoa deve guardar esses documentos, mas o que eu mais acho, o que eu acho de fundamental, e que voltaremos a tratar disso ao final, é que o contribuinte tem que se preocupar com as regras de exclusão. Evitar a exclusão. Esse é o seu papel, é o papel do contribuinte. E nenhum contribuinte pode fazer isso sem ser acompanhado de um excelente advogado penal e tributário. Eu, pessoalmente, não estou disponível para fazer a regularização de ninguém, já adianto a todos, não porque tenha qualquer dúvida com relação à aplicação e à importância dessa lei, mas porque, por ter trabalhado e ter promovido a sua introdução no sistema brasileiro a partir de um pedido feito pelos senadores que compõem a CPI do HSBC, me senti absolutamente, em relação aos meus colegas, impedido por razões de foro íntimo e ética profissional. Mas eu acho fundamental, eu acho que é de extrema importância avançar para esse modelo, um modelo que tem, sem dúvida ainda, dificuldades de aplicação, nós temos dúvidas sobre diversas passagens, mas nós voltaremos a esses pontos todos aí, eu acho, teremos essa disponibilidade. Eu só acho que o outro problema desse Pokémon tributário, né, que nós estamos vivendo, é dos expatriados fiscais, que é outra sugestão louca, alucinada de alguns, de que a pessoa simplesmente abandone o país e vá para o exterior. Essa é a pior recomendação de todas, não é? Porque prescrição penal não é igual à decadência tributária. O sujeito diz, eu vou ficar 5 anos no exterior e volto. Não faça isso. Não faça isso.
Vou mandar meu filho para ficar com esses recursos. Pronto, então agora tínhamos um autor, agora temos um coautor. Não é? E adicionando mais problemas, porque o que era antes um crime de evasão de divisas, agora tem a fraude no meio. Então, é o tipo de sugestão, e nós estamos vendo que isso tem surtido efeito. Vejo que no Brasil, 198 mil milionários saíram do Brasil em 2015, o que é algo absolutamente... desculpe, 2 mil de 198 mil saíram em 2015. Vejam que isso é algo significativo. Tá? Muitos por razões tributárias. É óbvio que nós não queremos isso, nós achamos que há outros meios, e a melhor atitude, ao meu ver, nesse instante, é realmente construir um novo padrão de integridade fiscal com a declaração. E o que a Argentina, agora, em 30 de junho, publicou na sua lei e a denominou de Lei de Sinceramiento Fiscal. Gostei muito desse tema, porque é o que se espera nesse tipo de programa, a sinceridade do contribuinte e a declaração total. Os Estados Unidos têm excluído do grupo de contribuintes que aderiram aqueles que agora aparecem nas trocas de informações novas contas bancárias, o que demonstra, portanto, que esconder contas do programa não é também uma boa alternativa. Bom, meus senhores, era o que eu podia fazer em 25 minutos ou 30, viu, Draito? Mas o professor Renato Silveira terá aí uns 15 minutos que vai aí realmente cobrir os aspectos penais que faltam, e eu só posso dizer da minha alegria de estar com todos os senhores aqui, senhoras presentes, e ficar à disposição para todas e quaisquer perguntas e também me submeter aqui aos questionamentos de Thalita, Luciano e Daniel. Muito obrigado.